Mandado de segurança, mandado de busca e apreensão e até de soltura. São expressões jurídicas constitucionais que muitas vezes nos confundem, mas são ações que podem defender direitos quando estão sendo violados. Em quais casos devem ser usados, adotados? Qual a relação deles com o Estado do Direito? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Lailson Braga Baeta Neves, convocado aí à 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 26 anos e já passou por 4 comarcas: Itaguara, São Francisco, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 3 anos. É também professor de Direito Empresarial e Introdução ao Estudo do Direito no Cefet, o Centro Federal de Tecnologia, e também coautor do livro Mandado de Segurança e Outras Ações Constitucionais pela editora Del Rey, lançado no último dia 30 de maio. Doutor Lailson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Sou eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigado. Teremos então o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores aí. Não teremos hoje o Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, mas fica para uma outra vez, né, e a gente aguarda uma próxima participação do senhor aqui. O nosso tema então é o tal do mandado de segurança, esse instrumento jurídico. Gostaria que o senhor começasse contando para a gente a origem do mandado de segurança e o que ele representa, seu conceito, no campo jurídico. Olha, o mandado de segurança, vou começar pela origem, para aí fica mais fácil as pessoas entenderem a importância dele. Ele é um instrumento que foi criado pela jurisprudência nacional, né, a partir do habeas corpus, porque o habeas corpus é um instrumento que protege o direito de ir e vir do cidadão, protege a liberdade, que é um direito fundamental, talvez o supremo direito fundamental, claro, fora a própria vida, né? E o mandado de segurança, quer dizer, foi a jurisprudência, foi percebendo, os juízes, os magistrados, que, embora a importância do habeas corpus, existiam outros direitos fundamentais, outras garantias, que estavam descobertos com relação a abuso de autoridade, arbitrariedades praticadas pela autoridade pública. E começou, então, a criar esse instrumento. Qual época que foi, mais ou menos, que surgiu isso? Ele surgiu começou a surgir embrionariamente antes dos anos 20. Em 1922, eles tentaram... Início da República. Então, início da República. Em 1922, eles tentaram criar um instrumento com base num instrumento mexicano, que é o juízo de amparo, né? Não sei se pronuncia assim corretamente, se é juízo de amparo, mas que tem no México. E, finalmente, na Constituição de 34, ele foi elevado a uma ação constitucional para garantir o direito líquido e certo, diverso da liberdade. Amparar o direito, então. O direito, então. Você falou que é direito líquido e certo, né? O que é exatamente isso? O direito líquido e certo é aquele que se encontra de pronto demonstrado no processo. Ele pode ser evidente. Evidente. Né? E sua limitação fica muito clara, né, de forma a ser detectado. Quer dizer, não precisa de uma instrução processual, de uma ampliação do processo. Se você me permite um exemplo, só para ficar bem claro, imagina o seguinte, que exista um concurso aberto. Concurso público. Público. E o cidadão vai lá fazer a sua inscrição. E no edital do concurso diz o seguinte, olha, como é o caso, por exemplo, da nossa gloriosa Polícia Militar, diz, olha, o limite de idade é 30 anos, está na lei, a lei é clara com relação a isso. Então o edital reproduz a lei, dizendo, olha, os limites são de 30 anos. Quer dizer, o sujeito não pode ter mais de 30 anos para concorrer. Pois muito bem, se ele tem 30 anos, não é? Quer dizer, e ele tem 30 anos até a véspera do seu aniversário, com que ele completaria 31, ele pode se inscrever. Ora, digamos que seja indeferida a inscrição dele, ele impetra o mandado de segurança. Como é que ele vai provar o direito líquido e certo? Ele tem a lei, que nós somos obrigados a conhecer, e tem a sua carteira de identidade, sua certidão de nascimento, que você bate e fala, ele tem 30 anos. Então não precisa de muita prova para isso. Não precisa de prova. Né? É um direito líquido e certo. E se resolve rapidamente também. Também tem que ser rapidamente. Né? E aí entra até a questão da liminar, que é fundamental no mandado de segurança,
que é o seguinte, se você não conceder a liminar para ele fazer a inscrição, depois não vai adiantar mais. Então, você concede a liminar para ele fazer a inscrição e depois aí vai ter o procedimento todo para verificar se ele realmente tem aquele direito líquido e certo. Aí seria julgar o mérito da coisa. Aí seria julgar o mérito. Agora, doutor Laílson, o recurso, então, ao mandado de segurança é uma ação constitucional, como você disse. Ele não é adotado para qualquer situação, tem que ter um critério, né? Não, claro que não. Porque o que ocorre? O mandado de segurança, ele visa essas violações, esse abuso, vamos dizer assim, essa agressão, vamos dizer assim, ao direito líquido e certo. Né? Tanto é que o agente público que pratica o ato é denominado de autoridade coatora, porque há uma coação sobre o cidadão que quer exercer seu direito líquido e certo. Seja prestar um concurso, seja... E aí pode ser pessoa jurídica também, que queira participar de uma licitação e tenha as condições, ou que se oponha à participação de um concorrente que não atende os requisitos do edital, que estão lá claramente postos. Então, são uma série de situações... Que é mais do que um direito, é uma obrigação. É uma obrigação, é aquilo que, na verdade, o agente público teria que ter feito, né, de plano e não fez. Ou aquilo que ele não poderia ter feito de plano e fez. Né? Porque nós temos por apelação ou pela omissão. Né? Ok. Doutor, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente, então, a diferença que há entre mandado de segurança, mandado de execução, enfim, e outros mandados, e até mesmo a palavra mandato, que muitas vezes é confundida com mandado. Explica para a gente o que significa isso e se realmente esse instrumento de mandado de segurança se opõe ou não ao habeas corpus, que é outro dispositivo importante na área jurídica aí. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o Instituto do Mandado de Segurança e seus conceitos no campo jurídico. O nosso entrevistado é o juiz Laílson Braga Baeta Neves, que é juiz convocado à 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um juiz de 2º grau. Doutor Laílson, falamos então do mandado de segurança enquanto instrumento jurídico no bloco passado, que é adotado diante de abusos, né, ilegalidades flagrantes até, né? Então, nesse caso, o remédio é o mandado de segurança. Agora, qual que é a diferença que nós temos aí? Tem vários mandados, né? Mandado de execução, mandado de soltura, enfim. Explica para a gente essas diversas situações envolvendo o mandado e até mesmo a confusão que se faz com o mandato, né? É bom você explicar para a gente aí, porque às vezes essas nomenclaturas jurídicas confundem as pessoas, né? Vamos começar então pela nomenclatura, porque aí fica mais fácil de entender. Sim. Vou começar pelo final, né? Então, mandado... Tem força, tem ordem. É uma ordem. Uma ordem judicial. Entendeu? É uma determinação. Então, daí que começa essa questão. O mandado de segurança, ou seja, a ordem de segurança, é uma ação judicial. Os outros mandados a que você se refere são o resultado de uma outra ação. Então, por exemplo, houve... Por exemplo, uma ação qualquer e que o objetivo era a entrega de um bem. Então, como esse bem não foi entregue voluntariamente, então expediu-se um mandado de execução. De apreensão, por exemplo, né? Que também é execução, que é o objetivo, né? Então isso aí é o seguinte, é uma ordem para apreender o bem. Pode ser também uma ação cautelar que precisa de uma busca e apreensão, então tem uma ordem de busca e apreensão, porque a coisa que se pretende apreender, ela pode ser que seja o objeto da ação, ou seja, um instrumento para provar, né? Por exemplo, documentos que venham a provar determinadas alegações que se fazem no processo. Essa apreensão pode chegar até a ter uma ordem de prisão também. Pode, aí já no criminal, né? Eu falando genericamente. Sim. Especificamente no criminal, por exemplo, é muito comum, não é? Que se expressa uma ordem de busca e apreensão para subsidiar a ação penal. Como aconteceu nessas operações aí. Como aconteceu. A Lava Jato e várias outras. Foi como aconteceu. Então, às vezes aquilo parece assim um espetáculo, mas não é isso. É porque realmente precisa de tomar todo o cuidado para aprender aquela documentação que vai... E até a própria apreensão, ela tem que ser documentada num caso como esse,
para que não reste dúvidas de que aquilo foi retirado exatamente daquele local para produzir aquela prova. Não é? Então, já o mandado de segurança é uma ação que pretende uma ordem de cumprimento daquilo que foi pedido na inicial, ou seja, a concessão do direito líquido e certo que foi violado. Por isso que as palavras se confundem, mas é porque elas têm o mesmo significado. Realmente são todas ordens, né? Só que no mandado é uma ação e ela é prevista constitucionalmente. Agora, mandato é representação. É o tempo dessa representação do cargo, né? Então nós temos, tanto é que, por exemplo, quando você constitui um advogado, você dá ele um mandato cujo instrumento é a procuração, para que ele possa te representar em juízo. E não é só o advogado, você pode dar procuração para outras pessoas praticarem atos. Deputados, prefeitos, governadores. Aí vem uma representação de natureza política, cujo mandato é conferido via processo eleitoral, não é? Que a culminância é o resultado das urnas. É ali que ele obtém a representação, ou seja, o mandato que ele vai exercer essa representação por aquela legislatura ou por aquele período de 4 anos. Ou 8, né? No caso, o Senado, aí depende. Agora, qual que é a relação que o mandado de segurança tem com o habeas corpus? Parece que é uma oposição ou não? Não, eu não vejo oposição entre eles, não. Até porque a inspiração do mandado de segurança é o habeas corpus. Eles tratam de questões diversas. Por exemplo, onde cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Não é? Onde cabe mandado de segurança, não cabe habeas corpus. Porque o habeas corpus visa proteger a liberdade, o direito de ir e vir do cidadão. Então, se é uma prisão injusta, ilegal, ou se a pessoa ficou presa além do tempo que teria que ter ficado, cabe, inclusive, habeas corpus contra até instituições civis. Por exemplo, uma pessoa que estava sob tratamento médico internado, superou aquela situação comprovadamente e quer obter a alta, não consegue obter, cabe o habeas corpus. Tudo isso é possível. Já o mandado de segurança, ele entra para proteger esses direitos, o direito, como eu disse, líquido e certo, que eu expliquei anteriormente, diversos da liberdade, né? Que é um fato como esse, uma pessoa que é rejeitada numa licitação quando tinha, a pessoa que eu falo aqui jurídica, né? Por exemplo, quando ele tinha o direito de estar ali em face do edital da lei, quando um candidato é repelido num concurso, quando a nomeação do candidato não é feita em detrimento de outro que não estava bem qualificado como ele, classificado, perdão, como ele. Então, tem uma série de situações que podem ocorrer. No caso, por exemplo, o mandado de segurança, a relação que ele tem com o Estado de Direito, pode-se dizer que ele é uma garantia constitucional? Todas essas ações, mandado de segurança, o habeas corpus, a ação civil pública, a ação popular, não mandado de junção, habeas data, todos eles são garantias constitucionais. E estão ligados justamente a isso, ao sustentáculo do Estado democrático de direito. Por quê? Porque a Constituição brasileira, o que ocorre? Ela consagrou o Estado democrático de direito, quer dizer, o Estado democrático que se apoia no direito. Né? O Brasil é um país jurídico, é um país que se apoia, que a democracia se apoia no direito. Então, você tem os direitos fundamentais, os direitos todos postos na Constituição, mas não adianta você estabelecer direitos se você não dá instrumentos, que são essas garantias, para o exercício desse direito ou para a proteção desse direito. É o que essas ações constitucionais fazem. Então, ele é, sim, uma ação constitucional, é uma garantia constitucional. Muito bem. Doutor Lécio, eu vou fazer um intervalo, gostaria então que no próximo bloco o senhor contasse para a gente um pouco mais sobre a questão da competência, da legitimidade envolvendo o mandado de segurança. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre o Instituto do Mandado de Segurança e seus conceitos no campo jurídico. O nosso entrevistado é o juiz Laílson Braga Baeta Neves, que é juiz convocado à 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Doutor Laís, deixei para você uma questão no bloco anterior. O senhor é autor do livro, então, Mandado de Segurança e Outras Ações Constitucionais. Por que o senhor se fixou só, como deu protagonismo ao mandado de segurança, já que ele também é uma ação constitucional, em vez de tratar de outros temas, como é habeas corpus? O mandado de segurança ele é controverso ou ele atrai muito esse debate jurídico? A questão é que ele atrai muito debate jurídico. Por quê? Porque ele atinge questões cotidianas mais fáceis de serem detectadas, ou melhor dizendo, de serem sofridas pelo cidadão comum, né? As outras também, claro, mas o mandado de segurança, porque é muito comum, por exemplo, alguém ter problemas no concurso público, numa promoção no serviço público, ter rejeitado, por exemplo, ter sido apreendido indevidamente determinados bens por parte da administração pública, sofrer algumas sanções que não estão previstas em lei. E tudo isso não é cotidiano. Quer dizer, você pode observar, se fizer uma pesquisa, vai ver que o número de mandados de segurança impetrados é superior a qualquer outra das ações, isso, talvez exceto o habeas corpus. E deve incomodar muita gente, né? Aqui é aquele que é alvo, né? Como o senhor chamou de coator, né? Da autoridade. Deve incomodar muito o mundo das autoridades aí, pela força que ele tem, pela importância que ele tem de defender o direito diante de abusos, né? Exatamente. E não dá, assim, para a gente negar que existe uma tendência autoritária no Brasil desde sua descoberta até hoje e que ela se perpetua, embora tenha melhorado muito na administração pública. Só o fato de estarmos no Estado de Direito é um contraponto, já a uma outra situação anterior. Exatamente. Quer dizer, se precisa afirmar isso é porque não era. Exatamente. Não é? Agora, tem uma questão de discussão muito também técnica, digamos assim, também, sobre a questão de cabimento, competência, legitimidade. Nem todas as instâncias podem julgar, por exemplo, um mandado de segurança. Não, né? Se a gente definir aqui a legitimidade do mandado de segurança, fica mais fácil da gente entender isso. Porque o que ocorre? Em primeiro lugar, nós temos que decidir quem é a pessoa que pode impetrar o mandado de segurança. Ora, aquele que sofreu a coação. Qualquer pessoa, qualquer cidadão. Pessoa, desde que ele tenha sofrido a coação. Né? Quanto ao cabimento, quer dizer, eu vou fazer uma separação entre a legitimidade ativa, que eu falei que é quem sofreu, né, e quem praticou. Nesse meio do caminho, tem a questão do cabimento. Por quê? Porque se a descrição do fato, né, isso até existe uma certa controvérsia, essa parte é controversa, por isso que eu vou ressaltar aqui. Do fato, não condiz com o direito líquido e certo, não é? Se eu digo, por exemplo, olha, eu estou doente e vou provar que eu estou doente. Bom, aí já não é mais um direito líquido e certo. Embora isso não quer dizer que ele não possa entrar com uma ação comum, né? E requerer o tratamento médico e tal, pedir até antecipação de tutela, se for o caso, mas não é propriamente um caso de mandado de segurança. Mas vamos superar essa fase, vamos dizer que ele entrou com a ação e está ali descrito um direito, aliás, voltando, o artigo 10º é que consagra isso, da lei de mandado de segurança. Só que alguns entendem que teria sido revisto pela nova prática do CPC. Eu entendo que não, porque a lei do mandado de segurança é uma lei especial, embora anterior ao Código, é especial. E o Código de Processo Civil eu entendo que é uma lei geral processual e que não pode revogar uma lei especial de um procedimento que, inclusive, é constitucional. Mas, superando isso, vamos imaginar que ele realmente fez, requeriu o mandado de segurança e descreveu direitinho uma situação. Vamos pegar a mesma coisa, a situação em que ele demonstra que ele tem essa enfermidade, que a administração pública reconheceu a enfermidade, mas não quis dar o tratamento. Isso acontece, aí já é diferente. Então, ele ingressa com o mandado de segurança, tá certo? Contra quem? Contra a autoridade que lhe negou o tratamento. E aí vem a questão da... Qual autoridade? Identificar corretamente. Exatamente, tem que identificar corretamente. Então, essa autoridade é quem, não é... As pessoas se enganam. A autoridade é quem? É aquele agente público que pode decidir, falar sim ou não.
Porque numa escala, por exemplo, se é uma questão da saúde pública, né? Ele vai recorrer contra o governador ou contra o secretário de saúde? Não, o prefeito ou o secretário municipal de saúde? Aí que está a situação. Quem foi que negou? Porque tem que ter sido negado. Quem negou é que é a autoridade. É o autor dessa... Por isso que eu estou falando. Se ele tivesse entrado com ação comum, ele poderia entrar contra o Estado de Minas Gerais, contra o município. Mas se ele entrou com mandado de segurança, você tem que falar, olha, foi tal agente público que tem poder de decisão. Não é aquele que deu um parecer, falou assim, eu acho que não é o caso. Não é esse, é aquele que realmente negou. O senhor me dá um tempo só nessa questão do mandado de segurança, para a gente discutir a competência logo daqui a pouco, para o senhor fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para nós, por favor? Eu trouxe um livro, Orion, e eu quis fugir um pouco da questão jurídica propositalmente, como nós da área jurídica vivemos muito num mundo de tensão, eu trouxe um livro completamente fora. Eu trouxe o livro da autoria do Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, que eu recomendo, né? Só para, não para me exibir, mas só para esclarecer que eu tenho muito apreço por essa obra, eu já li mais de 10 vezes. Isso assim, de ler, né? Sem falar as consultas que eu faço ocasionalmente ao livro. É um livro que eu recomendo, principalmente para aqueles que não têm uma vivência com relação à yoga, à filosofia oriental, e que querem ser introduzidos. É um livro de leitura fácil e leve. Perfeito. Boa indicação, obrigado pela indicação. É até uma cultura, aliás, uma filosofia que influenciou muito a cultura hippie, os Beatles, os anos 60, né? Verdade. Muito bem. Doutor Laílson, voltando aqui ao tema, então, da questão do mandato de segurança, eu interrompi o senhor a respeito da questão da competência. O senhor pode concluir, por favor. Então, vamos lá. Se a autoridade é municipal ou estadual, em regra, ele tem que ser impetrado perante o juízo de primeiro grau. Tá certo? Se é uma autoridade federal, perante o juiz federal. Agora, pela nossa lei de organização judiciária, se essa autoridade estadual é um secretário de Estado ou o governador do Estado, então você tem que impetrar competência originária do Tribunal de Justiça. Se for, por exemplo, contra o presidente da República, você não vai ingressar, ministro, aí você vai no STF, não é? E assim, chefes por exemplo, de comandantes, de acordo com o foro privilegiado STJ e tudo, aí você tem que ver contra quem é a autoridade que você está apontando. Perfeito. Não é? E nesse caso, inclusive o entendimento jurisprudencial que prevalece é que se era, por exemplo, você entrou errado, entrou contra o governador, não é? Mas não era o governador, nem era... Então, o processo tem que ser extinto. Ainda que o direito seja líquido e certo. Exatamente. Muito bem. Tem que ter muita atenção nesse caso aí. Bom, eu conversei aqui com o juiz Laílson Braga Barreta Neves, que é juiz convocado à 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí sobre o mandado de segurança e outras ações constitucionais e seu alcance aí no campo jurídico. Doutor Laílson, obrigado pela entrevista. Prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer. Tá? Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.